Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ter uma análise de uma obra maravilhosa. Hoje vamos analisar o Palácio de Würzburg, de Balthasar Neumann. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos então analisar uma das obras maiores do Rococó na Europa. Por acaso fica na Alemanha. Faz todo sentido. Porquê? Porque nós estávamos a falar do Rococó na Alemanha. Vou deixar o vídeo aqui para vocês seguirem no card e também vou deixar lá em baixo na descrição deste vídeo para, se tiverem curiosidade, irem perceber como é que o Rococó começou a viajar por aí. Ele saiu de Paris, foi direitinho para a Alemanha. Na verdade não foi direitinho para lá. O Criarte é que foi. Hoje vamos então analisar uma obra que falámos nesse vídeo, mas hoje vamos falar com muito mais detalhe, porque este é um dos palácios mais importantes da Europa. Estou a falar deste palácio. Este é o Palácio de Würzburg, uma obra de Balthasar Neumann, realizada entre 1720 e 1744. É um palácio episcopal na Baviera, é um dos mais importantes da Europa e é património da humanidade desde 1981. Então, afinal, quem é que mandou construir esta obra maravilhosa? Foram os bispos príncipes. Eram dois irmãos, herdeiros de uma família muito rica, também eram bispos e queriam fazer aqui o seu palácio para reunir a sua corte, digamos assim. Eles eram muito poderosos, muito ricos e quiseram o melhor arquiteto do Rococó para o seu palácio. Então foram buscar este senhor. E cá está. Este é Balthasar Neumann. Nasceu em Eger, na região da Boémia. Hoje a cidade chama-se Cheb e fica na República Checa. Estudou matemática e acabou por se tornar engenheiro militar. Na maior parte da sua vida adulta, o Balthasar Neumann, ele destacou-se no exército. Ele era um engenheiro militar responsável pelos desenhos dos canhões do exército. Ele era muito profissional no que fazia, era muito bom. Mas ali por volta de 1711, ele saiu e foi ter à pequena cidade de Würzburg, que é a mesma que dá nome ao palácio. E lá ele conhece então estes bispos, estes príncipes bispos, que eram pessoas com muito dinheiro, eram uma família muito poderosa, tinham também muito poder e muitas ambições artísticas. E é mais ou menos nesta altura que o nosso Balthasar Neumann decide ser arquiteto. Através da família Schönborn, que era uma família que sempre gostou das artes e que acreditou no potencial de Balthasar como arquiteto, ele começou, a partir de 1711, a receber algumas encomendas. Ele projetou uma igreja que nós já estudámos aqui, que é a Igreja dos 14 Santos, que já sabem, está naquele vídeo que diz Barroco Alemão, podem lá consultar, e também começou a projetar alguns prédios. Isto fez com que ele fosse contratado por algumas obras fora da Alemanha. Ele fez alguns prédios em Paris e também fez algumas residências em Milão. Em Milão ele trabalhou em 1718 e em Paris em 1723. Os Schönborn ficaram tão impressionados que decidiram então contratar o seu protegido, o Balthasar Neumann, para voltar para a sua pequena cidade, que era onde eles tinham a sede do seu poder, era onde eles eram os bispos príncipes. E o que eles queriam fazer aqui era um palácio que fosse então digno do seu poder. O local escolhido era de uma antiga fortaleza e os arquitetos escolhidos para o projeto no início foram Maximilian von Welsch e também o Johann Dientzenhofer. Como Balthasar Neumann não tinha assim muita experiência em obras deste porte, ele foi contratado pela família Schönberg apenas como ajudante. No entanto, ao longo da obra, ele revelou um talento tão grande, um gosto tão bom e uma mente tão criativa para a arquitetura que logo foi contratado como o arquiteto principal da obra. Era exatamente o que o Neumann queria para iniciar a sua carreira de brilhante arquiteto, para ficar muito conhecido. E assim Neumann, agora arquiteto principal, trabalhou nesta obra durante os próximos 30 anos. Ele, na verdade, construiu este palácio no equilíbrio perfeito entre o barroco alemão, o barroco francês, o estilo imperial de Viena e também o rococó. E o resultado é perfeito. Este palácio é uma obra de arte. Para melhor percebermos todas estas características dentro do palácio, nós vamos entrar e vamos apreciar.
O exterior é maioritariamente barroco e imperial. No entanto, eu vou-me concentrar mais naquelas salas que são rococó. Mas, claro, vamos dar assim uma espreitadela por tudo, porque o palácio é lindíssimo e para quem nunca lá esteve pessoalmente pode aproveitar aqui no Criarte para viajar. Vamos então começar. E vamos começar logo por o mais impressionante, pelo átrio sem pilares. Este é um espaço completamente inovador, especialmente para a época. É uma maravilha da engenharia. Nós percebemos que Neumann era um engenheiro militar, estava habituado ao stress, estava habituado a ter que arranjar soluções rápidas para máquinas de guerra e para canhões. E ele aqui alia toda essa sua expertise da engenharia com o seu talento artístico como arquiteto. E o resultado é este. Uma abóbada rebaixada que se estende por uma grande área sem recurso a pilares, o que permitia que as carruagens, com os cavalinhos e as pessoas entrassem no átrio, as pessoas saíam e a carruagem dava a volta e saía sem ter nada que a interrompesse, sem ter nenhum pilar. Isto era realmente uma coisa nova. É um método cómodo e inovador de entrar e de sair no palácio. Para nós, visitantes, que não entramos aqui com carruagens e com cavalo, o átrio é um espaço estranho, porque é muito rebaixado. No entanto, para o fim que ele servia, era realmente perfeito. Agora vamos ver então a planta do edifício. O edifício foi construído numa plataforma já existente, não se esqueçam que havia aqui uma antiga fortaleza, e esta tinha 97 metros por 167 metros. Todo o palácio é organizado em volta de pátios. O palácio tem cerca de 400 salas e hoje funciona parte como o núcleo da Universidade de Würzburg e outra parte como museu, ou seja, pode ser visitado e é utilizado realmente. Portanto, havia a fortaleza e este espaço foi aproveitado. Agora vamos então ver a área mais importante para nós, enquanto estudantes de Rococó, que é a escadaria. Esta é a Treppenhaus, a escadaria principal do palácio. A abóbada desta escadaria estende-se por uma área de 18 por 30 metros, sem uso de pilares, com a altura total de 23 metros. É tudo muito grande a dimensão. Como ele rebaixou o átrio, conseguiu elevar a altura da escadaria, são 23 metros. A escadaria em si já é um estilo neoclássico, tem alguns apontamentos barrocos, mas a estrela desta Treppenhaus, desta escadaria, é o que está por cima. E agora sim vamos demorar o nosso vídeo, vamos analisar com muito cuidado isto que nós estamos a ver. Isto é um teto pintado pelo artista veneziano Giovanni Battista Tiepolo e é o maior fresco contínuo do mundo. O tema da obra são os 4 continentes conhecidos. Temos a Europa, a Ásia, a África e a América. E nós agora o que vamos fazer é olhar para cada um dos continentes, depois no centro temos mais uma representação, mas vamos olhar para cada um dos continentes com muita atenção. No centro, a levar o sol para todos os continentes conhecidos na época, temos então o deus Apolo. Este prepara-se para percorrer o céu, levando a luz do sol a todos. Atrás de Apolo vemos 2 jovens mulheres, com os símbolos do deus, uma lira e uma tocha. Temos ainda 2 querubins que preparam a carruagem do Apolo. Espalhados pelo céu, podemos ver algumas figuras alegóricas que estão a representar planetas. Por exemplo, na nuvem negra, abaixo de Apolo, vemos Vênus e Marte. Também podemos encontrar Mercúrio, Júpiter e Saturno. Ainda temos também a representação de Diana, que simboliza a Lua. Depois temos então os 4 continentes. Quando subimos as escadas, damos de frente para o primeiro continente, a América. Aqui, a América é personificada pela jovem nativa vestida com um traje tradicional. Ela senta-se num enorme crocodilo. Neste contexto, a América simboliza o novo mundo e tudo o que ainda está por ser descoberto. O imprevisível e o selvagem. Existia uma grande comoção com a Europa, nesta altura, dentro da Europa, com esta ideia da América, porque era um continente que ainda estava a ser descoberto, ainda não haviam mapas, ainda não se tinha ido a todo o local e ainda não se conheciam muito bem todos os povos de lá, todos os nativos. Portanto, os europeus tinham assim um fascínio e achavam que era tudo perigosíssimo e selvagem. Do lado direito da personificação da América, temos então alguns nativos que estão a preparar comida.
O facto do banquete estar a ser preparado na rua e não no espaço interior é mais uma chamada de atenção da falta de nobreza e da falta de civilidade, porque na Europa come-se dentro de casa, com talheres, papapá. Aqui o facto de eles estarem na rua é um apontamento a dizer que isto ainda é território selvagem. Na Europa, nesta época, existiam muitos rumores que os nativos americanos eram canibais e aqui Tiepolo junta à comida algumas cabeças humanas. Estas estão juntas à figura assustada de um homem europeu que observa os habitantes do Novo Mundo. E temos que destacar, apesar de ser ridícula a imagem, a técnica de foreshortening que o Tiepolo usa para representar este europeu é fantástica. Os rumores e boatos acerca dos novos continentes, como a América e como a África, eram absurdos e eram fantasiosos. E aqui Tiepolo apresenta-nos estes continentes pelos olhos dos europeus da altura. Eram tempos de imperialismo, não se podemos esquecer. Agora, com isto em mente, vamos então ver mais um continente. Vamos ver a África. A África é aqui representada como um centro de comércio. A sua personificação é uma jovem mulher preta usando um turbante, juntando a si as tradições subsaarianas e também o norte da África, segundo a perspectiva europeia da época, que não é assim muito correta, mas era o que sabiam. A África está sentada num camelo no centro de um fervoroso mercado, enquanto o mercador lhe oferece incensos e tecidos. Estes são os dois símbolos da riqueza do continente. Perto da jovem, o macaco brinca com uma avestruz. Estes são os exemplos de animais exóticos que vivem em África. Depois, quando nós chegamos, temos um local mais afastado das escadas e aqui temos então a representação da Ásia. A jovem que personifica a Ásia senta-se num elefante. E reparem bem na tromba estranha do elefante. O Tiepolo nunca tinha visto nenhum elefante. Na verdade, o Tiepolo nunca tinha visto nada disto, nem avestruz, nem macacos, nem os crocodilos, nem nada. Ele só fingia que já tinha visto. As figuras em volta da jovem marcam a Ásia como o berço da escrita, da ciência e da ideia de monarquia. Próximo dos pés dos elefantes vemos um prisioneiro acorrentado. Isto remete para a importância estratégica da Ásia. Do lado direito da jovem, algumas figuras sentam-se em volta de um obelisco. A figura com a túnica amarela é a alegoria da monarquia. Outra figura segura o símbolo da medicina. A escrita na parede é puramente ornamental. Ou seja, não existe. É apenas ilustrativa de ser aqui o berço da escrita. Está aqui, então, a intensificar mais esta ideia. E agora vamos finalmente para o último continente, aquele que era mais conhecido para os europeus, que é a Europa. Este é o final da escadaria, a Europa. A Europa senta-se num trono e descansa uma mão num touro branco, lembrando a sua origem. À volta da Europa vemos figuras alegóricas representando as artes. Entre estas figuras temos o próprio Tiepolo e temos também figuras que ajudaram a fazer este palácio, a decoração e a construção. Estão todos lá. Eu destaco aqui o Tiepolo e o seu aluno também está aqui. Enfim, ele retratou toda a gente. Por cima da Europa vemos um medalhão com o retrato também do príncipe que encomendou a pintura. É o príncipe Carl Philipp von Greifenklau. O fresco do Palácio Würzburg é uma das obras-primas do Rococó. É também um grande testemunho do seu tempo, mostrando uma visão europeísta e pequena do mundo novo. Em volta do fresco temos então a parede branca e temos a escadaria de estilo neoclássico. Esta é a obra-prima deste palácio. Esta é a sala mais rococó de todas, mas nós vamos espreitar outras. Vamos agora visitar a Galeria Branca. Esta galeria é do estilo neoclássico e é grandemente dominada pelas decorações em estuque de Antonio Bossi e contém elementos claramente rococós, com uma quantidade enorme de rocaille. Depois temos mais uma galeria, a Galeria Imperial. Aqui temos mais uma vez as paredes trabalhadas com estuque, a imitar o mármore, com sombras encarnadas, brancas e amarelas. A cúpula é decorada com gesso dourado e pinturas de Tiepolo. Aqui conta-se a história da Diocese de Würzburg. Eis um exemplo. Esta pintura que estamos a ver marca o casamento do imperador Frederico I da Germânia
com a princesa Beatrix da Borgonha. Este casamento, claro, foi consagrado pelo importantíssimo bispo de Würzburg. Agora vamos falar dos apartamentos. Temos apartamentos norte e sul. Estes são os espaços mais decorados do palácio. Aqui temos uma sequência de salas, sendo a mais decorada no apartamento sul, o gabinete dos espelhos. No gabinete dos espelhos, as paredes estão cobertas, claro, de espelhos decorados com painéis, com pinturas ou gravuras em dourado. Tudo muito rococó. Aqui, todas as pinturas apresentam temas orientais, em especial chinesas. Nós sabemos perfeitamente que na altura do rococó havia um fascínio enorme por tudo o que era exótico. Nada era mais exótico que a China, nada era mais caro do que vinha da China. Portanto, faz todo o sentido que também na Alemanha o rococó esteja fascinado com estas coisas exóticas e com o traço da China. No apartamento do norte vamos destacar a sala lacada de verde. Aqui a decoração é feita com várias camadas de tinta, o que origina uma cor verde metálica. Estas paredes estão adornadas com pinturas e ornamentos dourados. Depois vamos ver a capela, a Hofkirche. Esta é a capela da corte. O seu estilo é o barroco alemão. Temos então paredes curvas, muito típicas do barroco, e 3 cúpulas ovais abobadadas. E finalmente, quando falamos de palácios da época barroca ou da época rococó, como é o caso deste, temos o quê? Temos um jardim maravilhoso. Vamos ver. Este é o Jardim da Corte. Como o Palácio Würzburg foi criado no topo de uma fortaleza, o seu jardim foi planeado dentro desta fortificação. Foram usados 2 níveis de altura para o jardim, uma solução inovadora que permite criar uma paisagem especial. Na verdade, nós temos as muralhas e o jardim estendeu-se para as muralhas. Temos também uma mistura do jardim francês, perto do palácio, e depois, quando nos afastamos do palácio, o jardim começa a ser mais inglês, com mais arbustos e mais flores silvestres. E pronto, esta foi a análise do Palácio de Würzburg, um palácio episcopal dos bispos príncipes da família Schönberg, cujo principal arquiteto, cuja grande mente que elaborou tudo isto, era na verdade um engenheiro militar que se depois transformou em arquiteto, o Balthasar Neumann, que é um dos maiores arquitetos sempre, e é um grande nome do rococó. Eu peço-me desculpa se disse algum nome errado. Balthasar Neumann, ou Neumann, eu nunca sei muito bem, portanto eu vou dizendo assim conforme a emoção. Os nomes alemães são um bocadinho difíceis, mas pronto. Claro que a sala que a nós, que estamos a estudar o rococó, mais nos diz é a escadaria, que é lindíssima, não só por ser uma inovação a nível da engenharia, como também pela sua pintura do Tiepolo, que é maravilhosa com os continentes, como até por todo o seu aspecto leve, claro, luminoso, tudo muito rococó, tudo muito alemão. E pronto, esta foi a análise então do Palácio de Würzburg. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários qual foi a vossa sala preferida, deixem nos comentários se já conheciam e façam uma coisa, deixem nos comentários uma sugestão de análise de obra de rococó alemão que vocês conheçam e que eu ainda não tenha falado. Pode ser? Eu fico à espera e prometo que vou fazer. E já sabem que podem sempre tornar-se membros do Clube Criarte, que é uma forma de me apoiar muito mais pessoal. Para isso basta clicar no botão que diz aderir, fica aqui por baixo de todos os vídeos, tem o botão de aderir, de um lado tem subscrever, do outro lado tem aderir. Basta clicar e então tem acesso a um vídeo onde eu explico os patamares do Clube Criarte. Mas por hoje é tudo, fiquem bem, eu sou a Sara, tchau!